Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, o podcast do NJE do Sescom TV. Eu sou Carolina Zaparoli e estamos de volta. Esse episódio vai ser mais do que especial, pessoal. Esse episódio eu vou estar acompanhada do meu querido amigo, que já foi coordenador do nosso núcleo de jovens, Eric Sampaio. Bem-vindo, Eric. Obrigado, valeu, Carol, valeu pelo convite. De nada, imagina. Eric também é empresário contábil, já foi coordenador aqui do núcleo por 2 gestões e agora passou esse desafio para mim. Então eu convidei ele para a gente conversar com ele, que é... Vocês não estão preparados. Ele é empresário contábil, produz conteúdo no seu canal do YouTube com dicas de empreendedorismo para pessoas pretas, criador do coletivo COCAP, talvez eu tenha falado certo, e é contador dos influencers. Seja muito, muito bem-vindo, Marcelo Menezes. Obrigado pelo convite. Fique à vontade. Vamos conversar, vamos bater um papo. Falar sobre a vida, negócios e outras cositas más. Perfeito. Marcelo, a gente vai começar, eu quero dividir aqui com o Eric essa entrevista, mas a princípio a gente quer ouvir sua história, então eu quero saber como você veio parar na área da contabilidade, por que você começou a empreender, me conta tudo. Pô, senta que lá vem história. Bom, contabilidade, na verdade, ela me encontrou, né? Como a realidade de muitas pessoas que vieram de onde eu vim, não tinha muitas perspectivas, né? A minha rua era um ponto de tráfego, então o que piora bastante qualquer possibilidade de avanço, né? Mas curiosamente tinha um cara na minha rua que ele trocava de carro de 2 em 2 anos. E aí ele só podia ser 2 coisas, ou alguma coisa muito boa ou alguma coisa muito ruim, né? Curiosamente eu jogava bola com esse cara, então eu sabia bem o que ele fazia, né? Mas não entendia muito bem. Sabia que ele tinha um negócio, tá? E isso me chamou a atenção, falei, poxa, legal pra caramba. E na época, meio que me descobrindo ali, eu tinha trabalhado numa... Já viu esse pessoal... Bom, acho que a gente bate de idade aqui todo mundo, né? Você tá saindo do banco, aí alguém fala assim, pegou o brinde? Eu trabalhava disso. Trabalhava de venda de assinatura de revista, né? Aí desertei do exército, porque era peixe. Fui pro Rio de Janeiro pra viver de venda lá. Voltei, aí não sabia muito bem o que queria. Fui trabalhar numa marcenaria. E aí um dia eu tô jogando bola com esse cara. Quantos anos você tinha nessa época? Logo depois do alistamento ali, 19 anos. 19 para 20 anos. Mas você saiu de São Paulo e foi... Fui pro Rio trabalhar. Mas não pelo alistamento? Não. Tá. Na época do alistamento. Tá. Eu tava indo pra 5ª apresentação, já ia pra medição das coisas e tal, tamanho de coturno e tal. Aí eu fugi pro Rio pra trabalhar nessa empresa de venda de revista. Fomos pra região dos lagos. Um cara me chamou, falou, tamo indo lá, vamos. Eu falei, vamos. Não tinha telefone na época, deixei um recado com um amigo. Pô, avisa minha mãe lá que eu fui pro Rio. Tá? Loucura, assim. Não recomendo pra ninguém, né? Só que quando eu volto, já não queria mais esse rolê. Falei, pô, não dá mais, não é legal, não tô curtindo muito e tal. Foi uma das épocas que eu mais ganhei dinheiro, assim, de moleque, né? Porque era muito rolo de revista e tal. Mas não tava me fazendo bem, falei, vou sair. E aí fui trabalhar numa marcenaria. Um amigo meu falou, tá precisando de uns caras lá pra lixar umas madeiras lá, você não quer ir não? Aí fui. Só que na época, eu era muito vaidoso, eu gostava de fazer a unha e tal. E trabalhava na marcenaria, mexia com thinner. E aí não adiantava muito fazer a unha, né? Engrossar a mão. Dava certo. Aí fui jogar bola um dia com esse cara. E aí eu falei pra ele, Juninho, você conhece gente pra caramba, cara. Um emprego no escritório pra mim aí. Eu tenho uma vontade de trabalhar de camisa social e tal, né? Aí ele deu risada. Ih, garotinho. Chama de garotinho até hoje. Ih, garotinho. Sei não. Vamos ver aí. Aí no dia seguinte ele me ligou. Você quer trabalhar mesmo? Eu falei, quero. Vem aqui no escritório então. Era na mesma rua que eu morava. Era na casa dele o escritório. Aí fui lá e ele falou, vem trabalhar aí. Tem uns documentos pra arrumar aí. Depois que eu fui saber o que era, né? Questão de parte societária, né? Tem uns documentos pra arrumar, você vai arrumando aí e vai aprendendo as coisas aí e tal. Aí fui entender que era uma contabilidade, né? Entender a estrutura e tal.
Ele que abriu essa porta pra mim, aí depois de lá saí, voltei. Na época, então, enquanto você entrou lá, era ele sozinho, ele trabalhava sozinho. Ah, era ele, até hoje é ele e as filhas. Olha. Até hoje é ele. Aí tem 3 filhas. Uma tá até hoje, a outra tá meio período, porque faz o fiscal e é enfermeiro. E ele continua lá. Um cenário bem comum que a gente Bem encontra, comum, né? Assim. E principalmente eu comecei a perceber que nas periferias tem muitos micro escritórios nesse mesmo formato, assim. Ou o cara que trabalha sozinho, ou o cara que trabalha ele e o filho, ou a esposa e tal. E que não consegue ultrapassar a barreira do crescimento, muitas vezes porque não tem a percepção do que é melhorar. Então tá muito preso numa cultura retrógrada, numa questão de... Um dia eu brinquei com ele, cheguei lá, a filha dele tava lançando nota fiscal no sistema manual ainda. Meu Deus. Aí eu falei assim, mas é só você importar. E lá, não, meu pai não gosta. Vai que dá errado, né? Não sei. Eu falei, caraca. E ele, acho que depois de uns 4 anos que eu trabalhei lá, ele fazia o boleto dele ainda na máquina de escrever, cara. Caramba. Então assim, negócio muito, muito atrasado mesmo. E aí é uma série de coisas, né? É a falta de conversa com outros profissionais. É um cara que veio de uma outra geração, então muito preso naquilo. É a dificuldade cultural do ambiente, né? Do ambiente, do próprio empresariado não entender o papel do contador, de ainda ver o contador como darfista e tudo mais. Então ele ficou preso nisso. E eu agradeço muito ter passado por lá justamente por ter aprendido muito, né? E aí, ali começou. Eu trabalhei em outros escritórios, sempre escritórios pequenos, familiares que eu trabalhei. Teve alguma área que você começou? Porque a gente sempre pergunta isso, né? Societário. Comecei no societário. Legal. Aprendi. Você começou organizando e fazendo abertura, encerramento, tudo isso? Então, quando eu saí de lá... quando eu fui pra lá, tinha um terceiro cara que trabalhava lá, que era o Afonso. Afonso é um cara muito engraçado, tá vivo, graças a Deus. Abraço, Afonso. O Afonso Olão, um abraço. Ele que cuidava dessa parte. Uhum. Só que aquilo, né? História antiga, cara antigo, né? Aí o João falou assim, Olão, vem cá, passa uns processos pro menino lá. Aí tinha 2 pilhas, assim, de processo na mesa do Lão. E aí ele pegava um... Esse aqui tem que ser eu. Isso aqui é difícil. Não, eu também. A procuração tá no meu nome. Cara, ele rodou as 2 pilhas assim e fiquei sem nada. Tipo, tem nada pra você aqui. Não, fala com o Júnior lá, ele vai passar alguma coisa pra você. Aí eu fui fazer arquivo. Na época, arquivo, né? Um monte de documento, um monte de passa, fui fazer arquivo. E aí fui aprendendo. Aí ele passava pouquíssimas coisas. Entendi. Aí rolou de eu ir pra um outro escritório também ali no meu bairro. Sou da Vila Albertina, aqui na Zona Norte. Pra Triaseg Serviços Técnicos, cara. Seu Reinaldo, cara. Reinaldo sensacional, assim. Um cara que eu aprendi muito. Nossa. Aprendi porque aquele empresário contábil antigo, de, tipo, se vira. Sim. Falaram pra ele que eu entendia de societário. Não, o menino entende de societário e tal. Não, contrata ele lá então, porque o menino do societário tava saindo. Beleza, só que o menino saiu e eu entrei. Então não teve um tempo assim, do menino sentar comigo e tal. Aí eu lembro que teve o primeiro processo, assim, ele chegou na minha mesa e falou, isso aqui precisa alterar o endereço aí e tal. E jogou o processo, assim. E aí, tipo, eu... Tá, mas e aí? Não tinha ninguém, porque era uma sala que ficava sozinho, eu não conhecia mais ninguém. Não tinha nem Google na época, né? Nem Google, cara. Nem o chat GPT, né, cara? Nossa. Então, a sorte é que, tempos assim... difíceis mesmo. Eu sou muito curioso, cara. Eu sou muito curioso, assim. E aí eu comecei... O Júnior sempre me deu uma salvada em algumas coisas, então, eu corria lá, e, Juninho, como é que eu faço isso aqui e tal? Ele começou a me dar uma orientada. Aí comecei pra junta comercial, na junta comercial você conhece um boy que tá a vida inteira trabalhando de boy e tal, e faz amizade. Eu lembro até hoje um cara, o Fabinho, cara. Meu, o cara é sensacional, cara. Encontrei ele na primeira vez que eu fui na junta. E aí o cara meio que virou brotherzaço, tipo, trocando ideia, falando, mas você é da onde? Não, eu sou tal quebrada, tal, não sei o quê. Não, você faz assim, ó, tem horário certo pra vir aqui e tal, dando umas dicas. Falar com fulano, né? Dando umas dicas e tal. E aí fui aprendendo e tal, aí depois fui fazer... Aí falei, acho que precisa estudar, né, cara? Bom, tô vendo um monte de gente estudando e tal. E aí... Não, na minha família, ninguém nunca foi apresentado à faculdade. Então, era uma coisa muito distante, assim, vou fazer faculdade.
Então eu fui meio que cortando, fazendo atalho. Então eu me formei no Senac, eu sou técnico contábil, não sou bacharel. E aí de lá eu fui trabalhar com o departamento pessoal. Quando eu entrei no Senac, eu recebo uma proposta para trabalhar com o departamento pessoal. E aí, na verdade, eu começo e até eu montar o meu escritório, eu trabalho com o departamento pessoal. Entendi. Minha vida foi departamento pessoal. Fui coordenador de RH. Né? Isso, você trabalhou em outros escritórios, então, sendo Trabalhei. na área de DP. Na área de DP. Depois desse escritório do seu Reinaldo, eu virei sócio desse escritório. Passaram anos, né? Aí o filho dele assumiu e aí me chamou pra ser sócio. Então, eu fui mandado embora desse escritório. Falei, baita história, assim. Que voltar por um outro caminho, né? A pessoa aí, que fez assim, eu ser demitido tava lá ainda também. E aí você tava, então, atingindo ali cargos que todo mundo espera, né? Sendo sócio de empresas, sendo sócio da onde você começou. Como é que você decidiu virar empresário? Dificuldade de relacionamento, na verdade. Então não tinha muita questão de terapia ainda, né? Não tinha sido apresentada a mim para entender algumas questões de outras relacionamento. Eras, né? E eu sempre tive uma visão muito de... Eu nem sei se é o certo falar isso, mas muito de dono de negócio mesmo. Eu sempre via o olho do dono, né? Eu sempre vi os problemas. Então, por exemplo, eu fui trabalhar numa contabilidade, Columbia Contabilidade, cara. E, pô, eu cheguei lá, não tinha nem ventilador, cara. E aí eu comecei meio que a falar, precisa fazer isso aqui e tal, não sei o quê. E aí o dia que foi o estopim, assim, foi o dia que eu reclamei com o dono que só tinha ar-condicionado na sala dele. Eu falei, cara, pô, você tem... Caraca, ele fez essa. Eu falei, você tem funcionário, cara. A sua empresa só tá indo pra frente por conta do capital humano que você tem, cara. Então trata bem. Pô, vamos pôr um ar aí pra todo mundo e tal. O dia que você tiver sua empresa, você manda. Aí eu falei, valeu. Aí fui embora. Onde você vai? Então eu vou abrir minha empresa. Aí fui pra outro lugar. Aí saí da contabilidade. Tá, fui pra uma empresa. desistiu da área. Aí me candidatei a uma vaga de coordenador de recursos humanos. Perfeito. Aí falei, meu sonho era trabalhar numa empresa maior. Né? Legal. Aí fui para ser coordenador de uma empresa de mais de 4 mil funcionários, Grupo RS, uma empresa que trabalha com terceirização de mão de obra. Zona Norte. Assim, não, é porque tem dois grupos RS. Essa é lá do... Ali é o quê? Linha Verde ali? Paraíso ali? Ai, caraca, esqueci agora. Ai, lá onde é a Cepan, lá. Cepan, lá perto de São Caetano. Prudente, Vila Prudente. Isso, era lá. Fui pra lá, um cara gostou de mim lá numa entrevista, eu era o único que não tinha mais de 2 faculdades, o cara se encantou comigo, Valdir o nome dele, troca ideia com ele até hoje. Que da hora. A empresa é de Lucélia, no interior, e aqui era uma filial. E aí assumi essa bomba aí, entrei como coordenador lá, só que cheio de BO, assim, a menina que era coordenadora foi afastada por problema de saúde mental, cara. Só que o pessoal fechadão com ela. Então, sabe, eu entrei num lugar que, tipo, ninguém me queria ali. Só o cara que me contratou. Porque todo mundo, tipo, pras pessoas, eu tava tomando o lugar dela, né? E aí, tentei trabalhar isso, tal. Era uma equipe com 8 mulheres, cara, só eu de homem. Então, também tem a dificuldade de tentar gerir aquilo ali. Era a primeira vez que eu tinha um cargo pra conseguir gestão, de liderança e tal. Cara, foi muito difícil. E aí eu sentei com o presidente um dia, a gente estipulou um prazo de 6 meses para colocar algumas coisas em ordem, né? E aí a ideia era trazer todo o processo de admissão de São Paulo para São Paulo, porque era um processo muito ruim. A pessoa era admitida em São Paulo, toda a documentação, não tinha CTPS digital ainda, ia tudo para Lucélia. Então imagina, o transporte de documento físico ia para lá, para fazer todo o cadastro lá, anotação de carteira lá, para depois voltar esse documento. Aí você imagina, uma empresa que trabalha com São Paulo inteiro, para depois devolver esse documento. Aí em teoria só pode ficar 2 dias na mão. E aí o pior é o quê? Às vezes o cara tava numa agência, a gente trabalhava lá, a especialidade era contrato de emergência do Banco do Brasil. A pessoa tava numa agência, quando você ia ver já não tava mais, aí você mandava o documento lá, não tava, e pra achar a pessoa, então tinha muita dificuldade. Entendi. Aí eu sentei um dia com o presidente e falei assim, olha, eu não tenho expertise na parte de recrutamento e seleção. Então, por mais que eu seja coordenador de RH, eu não tenho expertise nisso, cara. Então, vamos dividir a área, vamos montar uma área de departamento pessoal e uma área de recursos humanos.
eu cuido da parte de departamento pessoal, que é a minha expertise, então vamos montar processo de admissão, tudo aqui dentro, e você contrata uma outra coordenadora para fazer recrutamento e seleção, beleza? Ah, beleza. Participei da admissão e tudo mais, aí essa pessoa que fez você mandar embora. Meu Deus do céu. Porque entrou um gerente novo, não se deu comigo, e aí se deu com ela E aí ela e tal. que ficou. Aí ela virou aquele negócio corporativo, né? De acontece. alguém é amigo de alguém, não sei o que e tal. Aí o cara não ia muito com a minha cara. Um dia ele entrou gritando na minha sala lá, e uma outra menina. Eu falei, meu, você pode gritar em qualquer lugar, mas menos aqui. E você grita lá com as suas negas lá. Aqui não, com as meninas aqui não e tal. Aí já tinha um outro ambiente, as meninas já estavam mais acostumadas comigo. E aí isso fez ele meio que começar a reclamar de mim. Entendi. E aí um dia eu tive uma ação não muito tão boa, assim, que eu peguei esse fofocando na cozinha, e aí eu falei algumas coisas lá pra ele lá. E aí veio minha Não é cartinha. recomendado. Próximo. Aí veio minha cartinha, só que aí eu já tava casado e tal. E aí veio a Com pergunta. Quantos anos, Marcelo? Então você tá Aí se eu já tô deparando aí com- um cargo de... Tava num cargo de coordenação, Aí eu já tô com tava 26 anos, 26, 27 anos. E aí eu paro com a minha esposa e falo assim, meu, acho que o meu problema é gente, cara. Então eu não quero trabalhar pra mais ninguém. O problema é ter chefe. É. E aí ela falou assim, pô, você tá maluco, porque tem aluguel pra pagar, né? Uhum. Sim. Aí eu falei, eu vou tentar. Aí fiz uma conta maluca lá. Ah, preciso de tanto pra sobreviver. Tinha o seguro-desemprego, tinha meu fundo de garantia. Peguei isso aí, diluí lá, acho que deu 7, 8 meses ali pra eu conseguir pagar as contas. Falei, tem esse tempo pra conseguir ter cliente, cara. Aí todos aqueles amigos que falavam, abre um escritório, abre um escritório", sumiram Sério? todos nessa Sério? hora. Ah, sumiu todo mundo nessa hora. Ah, agora não dá e não sei o quê. E aí fui indo, aí, pô, minha irmã tinha a empresa dela, aí eu já cuidava, mas que negócio, irmã, né, não paga nada. Aí falei, meu, vai ter que começar a pagar. Aí tinha um cara da Vila Prudente que eu conheci também, comecei a fazer uns trabalhos Começou a fazer sozinho. sua carteira sozinho. Aí sozinho. Aí o Júnior me deu uns clientes dele. Ah, Ó. que legal. Ele falou, vou te dar uns clientes que não paga. Ele falou, você tem gás pra cobrar, então eu vou te dar esses clientes aí. Aí eu falei, pô, Júnior, obrigado, tal. Aí deu, porque é confiança também, né? Sim. Você precisa dar os primeiros passos aí, vou te E na passar época esses caras. era computador dentro de casa. Pô, eu tenho uma foto que várias vezes assim, repetidamente eu posto no meu Instagram lá. Legal. Com o dinheiro da minha rescisão, eu comprei uma mesa, um armário, aqueles armários de ferro, né? Sim. Pra colocar as Nossa, caixinhas. é. Não, mas aquele vazado. Tá, Pra colocar sei, as caixinhas. Cliente 1, É. cliente 2. Pô, comprei isso aí. Aí peguei um computador que eu tinha comprado na época do curso. E aí vendi esse computador pro meu cunhado. Peguei de volta. Recomprou. Recomprei nada. Peguei. Eu falei, meu, você tem que me ajudar, cara. É isso. Falei, você precisa me ajudar. Peguei uma impressora que meu primo tinha. Cara, mó rolo, assim. A cadeira era a cadeira da cozinha de casa. E aí fui indo. Começou a fazer bagunça dentro da sala de casa, né? Aí tinha um quarto sobrando, tinha filha ainda, né? Aí tinha um quarto sobrando e tal. Aí fui pra lá, e fiquei ali, ficamos ali. Começo de tudo, ficamos um ano e pouco, um ano e pouquinho. A esposa já ajudava você ou não? Não, tinha o emprego dela tal. Eu sozinho mesmo. Que na luta. legal. O bom nessa época, na verdade, foi justamente isso, assim, você ter alguém que tinha ali um valor Uma fixo. segurança. Aham. Por mais que eu tivesse feito esse rateamento, né? Mas é aquilo, né, meu? Gente pobre sempre, o gás sempre acaba na hora errada, né? Então, sempre um dinheiro vai para um lugar que não deveria ir naquele momento, né? Sim. Então, o suporte era esse, assim, era a certeza que tinha ela com aquele valor ali que não ia deixar faltar luz, faltar água, aí tinha uma cesta básica, ganhava no emprego e tal. Então, a gente foi caminhando Legal. nesse formato aí. Mas demorou pra ela vir trabalhar comigo. E como é que Demorou. foi, mano? Porque assim, eu fico pensando, né? A gente tá ali, puxa, galgando pros primeiros clientes. Como é que foi precificar isso? Como é que foi? Foi Cara, moleza, fala aí. quando você Fácil. cobrou, seu amigo nem cobrava nada desse cliente, né? Não conseguia. Como é que foi essa etapa, assim? Acho que é muito legal pros nossos ouvintes Eu também. acho que não foi, né? Não foi, porque não. Infelizmente, tem algumas coisas que elas não chegam pra gente, assim, principalmente relacionado à empresa, né? E aí eu falo sempre em discussões com amigos, assim, eu falo que nem na faculdade isso é ensinado, então, sabe? Ninguém vira, ensina a sabe? empreender, né? Então,
A diferença que eu tinha, que o curso contábil, ele é um pouco mais, deve ter um pouco mais de gordura, né? Um pouco mais de informações, e eu peguei ainda uma fase boa do técnico que era... Fiz 2 anos no Senac, então era um técnico bem... Que ano foi? 17? O técnico? 17 ou Faz 18. muito tempo. Foi 17 ou 18. Eu sou meio ruim. Ou foi 2008? Talvez seja 2007. Foi porque 2007. Faz 10 anos só, Foi não, 2007. né? 2007. 20 anos, mais ou 2007. Isso aí. Eu não tava casado na época. Quem pagou meu primeiro boleto foi meu sogro. Nossa. Eu era bolsista. E aí eu tinha que pagar pra não perder a bolsa. Era 50%. Bem lembrado. Então, aí é o tipo de coisa que não é orientado, né? Não é orientado na faculdade, também não é orientado no curso. Então, você vai indo meio que... Júnior, quanto você cobra? Quanto que eu preciso Meio pra salário amanhã? mínimo, um salário mínimo. Aí você cria essa ideia de que é isso. É isso. Como eu não tinha custo, né? Sistema, o Júnior me emprestou o sistema dele. Pronto. Ele me fez, usa aí e tal, não tem problema. Criou você um sabe, usuário pra você e falou, criou um vai usuário lá. pra Toca. mim e falou, vai aí, você sabe mexer e tal, você não vai roubar nenhum cliente meu, eu sei É disso. isso. Acabamos indo ali, então não tinha custo, né? Então, cara, qualquer coisa que pingava pra mim tava legal. Tava Eu queria quantidade pra conseguir criar esse escopo. Só que foram assim, uns 3 primeiros anos assim, foi de trabalhar de graça. Assim. Esse cara, por exemplo, que ele me passou, um deles, né? O Clodoaldo, virou um amigo depois de tomar cerveja sexta-feira à noite e tal. Eu lembro que teve uma vez, cara, esse final de ano e, sem dinheiro, ferrado, assim, deu abrir todas as minhas contas, assim, numa mesa e mandar uma foto pra ele e falar, cara, você precisa me pagar. E aí ele virou pra mim e falou assim, isso aí é problema seu, né? E assim... E ele tava certo, de certa forma não era problema dele as minhas contas, de fato era problema meu. Então a gente foi indo construindo isso até conseguir, de fato, conseguir uma constância de receita e tal. Tá. E aí você vai mandando esses caras embora, né? Mas a precificação em si, principalmente pra mim, é algo recente, não é algo lá de trás, não. Eu vou colocar aí nos últimos 4 anos aí que a gente começou a sentar e entender que existia um custo e tal, que precisa suprir e tal. Legal. E como é que você chegou nessa conclusão que você precisava ter uma precificação e como fazer? Porque também, assim, a dificuldade que a gente tem é de como chegar lá, né? E, assim, eu entendi que em algum momento você olhou e falou, puxa, eu tenho uma necessidade. Onde você foi buscar esse capital intelectual para suprir essa necessidade do tipo, puxa, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou precificar? Quanto custa a minha hora? Qual é o meu custo? Onde você foi? Porque você mesmo comentou que a faculdade não trouxe. Como é que você foi atrás disso? Eu odeio essa palavra, mas eu falo que a que cabe, que é a mudança de mindset. Você perder. Eu falo que o empreendedor, principalmente o empreendedor preto, ele tem um problema muito sério, que é o medo de se mostrar vulnerável. Então, você nunca tá mal pra ninguém. Você não pode estar mal. Porque se você tá mal, você não... Cara, é capaz, você tem que ser... Tem que se provar muito 2 melhor. vezes, né? Tem que ser muito melhor. Tem que sempre É se provar 2 vezes. Então, foi uma parada que foi de desconstrução mesmo, assim, de trocar ideia, de perguntar. E o que mudou também foi que quando você trabalha sozinho, então não era, já era Menezes e Lourenço, a minha empresa, mas não era para Menezes, era para o Marcelo. Então eu ganhei um cliente, é pro Marcelo. O Marcelo tá ganhando mais. Por mais que eu tinha um CNPJ, era o Marcelo que tava ganhando mais. E aí até chegar um ponto que eu perdi alguns clientes e a minha qualidade de vida já não estava se mantendo. Então a empresa era totalmente segundo plano. A minha vida ela foi melhorando de acordo com a entrada de novos clientes. Até o dia que eu parei e falei assim, poxa, eu acho que eu tô dependendo muito de outras pessoas. Porque a gente tinha um problema também de estrutura, né? Eu fiquei na minha casa até um determinado tempo. Aí eu conheci um cara no futebol, é meu parceiro até hoje, o Cadu. Bem quando eu saí dessa casa, eu fui morar voltei a morar com a minha mãe, aí já casado, né? E aí criou-se um problema, onde eu vou pôr o escritório? A minha mãe morava em um cômodo.
Eu casado, voltei pra morar com a minha mãe em um cômodo, o escritório vai pra onde? Bem, nesse momento eu conheço o Cadu, que ele precisava de um escritório pra colocar uma empresa dele lá que ele já não usava mais. E aí ele falou, cara, você consegue ver pra mim isso aí? Achar um lugar? Aí eu achei o lugar, tal. Aí um dia ele virou pra mim, tipo, 3 dias antes de eu mudar de casa. Ele falou assim, monta seu escritório lá. Aí eu falei assim, tá doido, cara? Não tem dinheiro não, pô. Não tem dinheiro pra pagar aluguel, eu tô indo pra casa da minha mãe, cara. Ele falou, não precisa pagar nada não, cara. Eu ia precisar contratar alguém pra ficar lá, né? Pra caso fosse alguém e tal. Eu falei, então fica você, cara. Eu confio em você e tal, te conheço, tamo aí um tempo aí na corrida. Mais junto, um abraço aí de alguém. Que futebol Sim, rico esse. Eu só quero Apesar saber de quando futebol. é terça, Vai quarta, dando- que dia? Esse era de quarta, esse era de quarta, é de Eu quarta. vou começar a aprender futebol. E aí, aí começou uma sucessão de boas pessoas, porém de sempre eu amarrado a alguém. Certo. Então ficamos lá por um bom período, né? Estruturamos boa parte lá, ainda eu sozinho. Foi a primeira vez que eu contratei uma pessoa, aí foi trabalhar o Alan, depois foi trabalhar o Raí, aí depois voltei a ficar sozinho, e aí eu recebo o convite para ir para a Sociedade, que era a empresa que eu tinha trabalhado já. Aí eu vou para um escritório montado já, aí deixo. Então você virou sócio da empresa Virei que você sócio trabalhou. da empresa que eu fui demitido. Só que aí tava preso ainda, porque ainda era de alguém. Uhum. Saio da Sociedade, 2018 eu entro, 2019 eu saio. Uma amiga me dá uma sala, deixa eu ficar no escritório dela, depois veio se tornar cliente nossa. Mas uma amiga fez Senac comigo, eu trabalhei para ela também. Cedeu esse espaço pra gente. Legal, ficamos lá. Aí vem pandemia. Vou pra casa, trabalhar de casa. E aí fico pensando, preciso de um escritório, preciso de um escritório, preciso de um escritório. Vamos pensar nisso. A pandemia ia durar 3 meses, né? Uhum. E vamos pensar nisso e tal. Quando passa a pandemia, eu faço um negócio. Eu tô morando em Osasco essa época. Eu faço um negócio com um cara que tem uma imobiliária. E ele tava mudando de espaço. E aí ele falou, cara, vamos fazer uma troca? Você cuida das coisas da minha empresa e eu te dou uma sala. Eu falei, beleza. Então, mais uma vez, amarrado a alguém. Nessa mesma época, um cliente nosso tem uma ideia de abrir um espaço na Zona Norte. Ele falou, eu tava estudando sobre contabilidade e eu quero ser um parceiro comercial seu. Quero fazer o seu comercial. Eu vou montar um espaço para você aqui. E aí, essa acho que foi a parte mais errada da minha vida. Eu achei que ia dar muito boa essa história agora. Tava com uma empolgadinha. Essa foi a parte mais errada. A minha esposa ela sempre falou assim, Marcelo, documenta as coisas. Documenta as coisas. E eu, assim, eu sou... o que não tá escrito não tá dito, mas eu né? sou neto do meu avô, né? Tudo no fio do bigode, né? Meu avô me ensinou assim, então é tudo no fio do bigode. Aí, a gente fez um acordo, né? Olha, eu vou fazer tudo, eu vou arrumar o espaço, eu vou pagar tudo, você não vai ter custo. Cliente que eu trouxer, 30% é meu. Eu falei, legal, não vou ter custo, vou ter um espaço. Eu falei, só tem um problema, eu moro em Osasco. Eu não posso vir pra cá todo dia. Não, você não precisa vir pra cá. Eu vou ficar aqui. Eu falei, caraca, pô. O negócio dos sonhos, legal, né? Assim. Acordamos isso aí. Tá. Tem documento? Não, não tem. E uma coisa muito importante foi assim. Cara, mas e se não der certo? Se não der certo, fica tranquilo. Tem um calção, né? Se não der certo, esse calção é seu. Eu falei, tá bom. Então, de qualquer forma, eu ia sair ganhando, né? Foi passando o tempo. Eu tive que vir pra cá, porque ele ficou doente, a esposa ficou doente, e aí tinha que abrir a sala, então eu vim, então já tinha um prejuízo do caramba de vir de Osasco pra cá praticamente todos os dias, de almoçar aqui, então tudo custo, né? Quando chegou em 1 ano, que eu falei, não vamos renovar, cada um vai seguir seu caminho e tal, até acabamos bem, assim, o pai dele acabou falecendo, e aí a mãe dele veio morar com ele e ele precisava resolver meio que aquela parada ali. Mas só uma dúvida, rolou bem esse modelo comercial de alguém trabalhar pra você como comercial e você continuar na operação? Rolou até a página 2, né? Tá. Porque as pessoas acham que é muito fácil vender contabilidade, porque muita gente precisa de contabilidade, né? E na cabeça dele foi isso, ele falou, é fácil e tal.
Tanto é que a primeira pessoa, o primeiro cliente que ele traz é até um contrato bom, assim, pô, um contrato de R$ 3.000 e tal, que nunca pagou um honorário. E aí eu comecei a explicar pra ele, eu falei assim, cara, você tá entendendo? É isso a contabilidade, cara. Você precisa entender o histórico do cliente, de onde ele vem. Se o cara mudou de contador muitas vezes durante os anos, cara, você tem que ter que alguma coisa errada tem. Se fala mal do contador já na primeira conversa, alguma coisa errada Existe tem. um período de namoro aí, né? A gente que Sim. tem que escolher os nossos clientes também, né? De fato. E aí ele foi começando a entender isso. Aí ele montou uma outra estratégia. Ah, então eu vou atacar na internet. Aí começou lá, veicular anúncio no Google, não sei o quê. Chegaram leads, tal, fechamos algumas coisas, tal. Então foi bom, não foi ruim. Mas não ficou saldo nenhum também. Assim, quando acabou a parceria, não tinha nenhum cliente dele. Puxa vida. Né? Acabaram saindo, ele acabou indo por um caminho de... Foi a primeira vez que eu comecei a atuar com influenciadores, que ele acabou indo na área de streamer. Né? Foi até meio inconsequente, assim, não foi nada pensado. E aí são pessoas que assim conversam com outras pessoas e a outra pessoa fala assim, mas eu não pago contabilidade, não pago nada. E aí os caras continuam lá ganhando, fazendo live, ganhando, e não quer regularizar, entendeu? E aí esses caras foram saindo. E aí, ao final, falou, não vou continuar e tal. E aí ele falou, olha, se você não for ficar no espaço, eu quero ficar, porque minha mãe vai montar o ateliê dela lá, com toda essa condição, do meu pai, tudo. Falei, cara, sua mãe em primeiro lugar, meu amigo. Eu arrumo outro lugar. O que eu tava na minha cabeça? Tenho calção, porque eu não tinha dinheiro. Tenho calção, Tá. então eu pego o calção e vou alugar outro espaço. Fiquei com isso na cabeça. E tamo lá e tal. Só que nisso eu tô mudando de Osasco e voltando pra Zona Norte também. Então eu tô resolvendo um negócio lá de finalização de contrato do meu apartamento e não sei o quê. E tô resolvendo o negócio aqui. Aí falei pra minha esposa, falei, vamos resolver primeiro o apartamento. Depois eu vejo a questão do escritório, tá? Vou receber o calção e tal. Eu tive vários problemas no meu apartamento. Questão de entrega de chave, e rever coisa e tal. E eu tava porque nessa época eu tava na casa do meu sogro. E aí eu não tive pai. E aí eu tô com um homem ali no meu ouvido toda hora falando alguma coisa. Cara, você vai resolver isso aí não? Você vai resolver isso aí não? E eu no meu tempo falando, não é assim, não sei o quê. E aí você explode uma hora, né? E um dia eu fui lá pra Osasco pra resolver. Nesse dia, o cara da imobiliária me liga e fala assim, ô Marcelo, eu já conversei com o Alexandre, eu vou liberar o pagamento aqui pra você transferir pra ele, tá? Eu falei assim, mas não entendi, cara, você conversou com o Alexandre? Mas a empresa é minha. Por que você conversou com o Alexandre? Não, eu fiz o que ele falou pra fazer. Eu falei, tá bom. Só que assim, eu tô em Osasco resolvendo um problema meu. Eu falei, tá bom. Aí falei pra minha esposa, daqui a pouco ele me liga. Dito e feito, ele me ligou, falou assim, você pode transferir o valor pra mim? Eu falei assim, Alexandre, cara, eu tô resolvendo um problema aqui meu, pessoal, não tô trabalhando hoje. Cara, amanhã eu vejo isso. Aí, tipo, ele mandou um áudio, tipo, pô, você não tem tempo pra fazer um Pix agora? Aí eu já tava lá, pé da vida com o meu problema lá. Aí meio que falei um monte pra ele, falei, cara, eu abri mão do negócio pra você, você não pode esperar um dia, cara. Você quer provar, eu sou seu contador. Você quer falar pra mim que você precisa desse dinheiro? Aí ele falou um monte também, porque ele também tava num momento delicado, chegava de perder o pai, não sei o que e tal. Aí meio que acabou desse jeito, assim. Aí Entendi. foi quando eu falei assim, pô, acho que não dá pra depender de mais ninguém. Aí foi quando eu cortei tudo e aí eu comecei a ver que existem custos, né? E aí comecei a conversar com outras pessoas e a entender que, pô, eu preciso ter um negócio que seja saudável, né? E que mantenha o meu negócio de pé. Aí foi quando eu começo a pensar em sentar, em analisar e tal, em ver aonde eu ia montar o escritório, né? Ver como eu ia montar, porque eu também não tinha dinheiro, tinha força de vontade, né? Dinheiro não Tinha cliente, uma carteira. Tinha carteira de cliente. Falei, tinha equipe nessa época ou não? Tinha terceirizado. Tá. Tudo terceirizado. Parceiros. Parceiros ali fazendo as correrias. É engraçado, né, Marcelo? Porque quando a gente tá nesse começo, né, e é bem esse o nosso público, o quanto a gente entende essa troca de favores, né? A gente vai se moldando, assim, na troca de favores ali. Vai se apoiando, vai se né? apoiando, Sim, se apoiando. E a gente tava falando um pouquinho antes de começar o podcast, né? O quanto é importante, eu acho que dependendo do histórico, de onde você vem, isso interfere mais ainda, de você se posicionar como uma empresa, né? Então, sair do modelo... Tô aqui... Pessoa física. Pessoa física, tem um amigo que faz uma parte da minha empresa, tem outro que faz a parte, meu escritório tá alugado porque é troca de favor. E essa fragmentação ali da sua operação enfraquece, né?
enfraquece. Você não consegue, primeiro, dimensionar o seu negócio. O custo do seu negócio, a operação, de fato, né? Porque é tudo muito enrustido. Então, uma coisa é você ter um menino do societário ali dentro do seu escritório, CLT, pagando encargos. Outra coisa é você pagar por processo pro cara. Né? Você não tem noção do reflexo daquilo. Né? Então, é muito difícil essa parte e principalmente você dar espaço. Tá? É muito difícil. A gente está num momento lá, por exemplo, que a gente está internalizando. Né? Eu converso muito com o Eric sobre isso. Peço muito conselho para ele. A gente está internalizando e a maior dificuldade é essa. Por mais que eu sou formado em gestão de pessoas também, mas a dificuldade de você, hoje, na minha idade, você, com a dificuldade, a escassez de mão de obra também para essa área, você vai ter que contratar alguém que resolva, é muito caro. Qual vai ser o impacto daquilo? Pô, vou pegar alguém para ensinar? Vou ter tempo para ensinar? Então você começa a ver essas coisas e aí você começa a pensar mais em negócio. Certo. Né? Então, se você não passa por algumas coisas, eu falo, ou é por amor ou é pela dor. Né? Ou é por amor de alguém sentar com você e falar, meu, vai por esse caminho aqui e tal, que você vai se dar bem, pá, pá, pá. E você ouvir, né? Você ter essa possibilidade, a escuta aberta, né? Ou você vai pela dor, cara, porque você vai sofrer. Né? E foi o que aconteceu com a gente sofreu por muito tempo. Eu falo que eu demorei, quando eu venho de Osasco pra cá, eu falo que o pessoal só vê a parte boa. Só vê a parte boa. Quando eu venho de Osasco pra cá, que eu descubro que eu não tenho dinheiro, que eu vivia bem, eu vivia num apartamento foda, comia bem, bebia bem, minha filha tava numa boa escola, e aí eu descobri que 6 meses sem pagar a escola da criança. Entendeu? Porque é uma falsa realidade que você vai criando. Né? Porque você também não tem ninguém do lado para falar assim, ô, acorda aí, amigão, né? Uma coisa tá errada. Então você começa a ver as coisas de uma outra forma. Então, para mim aconteceu na dor. Eu tive que passar por tudo isso para entender que, pô, o meu sustento vem da minha empresa. Se eu não cuidar da minha empresa, cara, eu não vou estar bem. Sim. Entendeu? Não adianta, eu vou comer bem 1 ano, 2 anos, daqui a pouco, cara, tá não é sustentável, né? Não é sustentável. Eu acho que é difícil para nós que vem assim de uma área técnica também, apesar de ter acesso aos números. Recentemente eu parei para pensar, cara, eu tenho que crescer minha empresa minimamente a inflação. A gente tá falando dentro de uma casa que é um sindicato. Eu tenho que crescer a minha empresa minimamente, se eu tenho mão de obra, para cobrir o novo dissídio. Cara, a gente tá falando de mais ou menos uns 10, 15, 20%, tá? Como é que eu vou crescer 20% num mercado onde contabilidade não é bem o que se vê como essencial, né? É necessário, mas não algo que vai me elevar ali na minha gestão, né? Não se tem essa parceria. Então, quero ouvir até de vocês, como é que tá isso hoje em dia, tá? Agora, então, Marcelo passou por toda essa trajetória. Hoje você tem seu escritório. Tem sua equipe. Estamos montando. Tem seus clientes. Temos os clientes. Qual que é o desafio agora, pensando nessa inflação, nessa loucura que hoje você vê como um gestor, de fato? Bom, começo dizendo que eu aprendi que eu precisava empreender, de fato, né? Pensar como negócio, então abrir outras frentes. Então hoje eu tenho uma empresa de antecipação, o Grupo Menezes hoje ele é focado em criadores de conteúdo, então eu me autodenominei o contador dos influenciadores e o mercado aceitou, então estamos nessa. E aí abri uma empresa de antecipação de recebíveis, né, para criadores de conteúdo. Explica um pouquinho mais para quem não entende. A gente, em dezembro de 2024, tomando um café com um cliente, ele mostrou ele queria investir em alguma coisa, é programador, trabalha para gringa, tal, queria investir em alguma coisa e não sabia como. E aí, curiosamente, eu batendo papo com um influenciador que não estava conseguindo pagar o aluguel. Tinha mais de 100 mil para receber e não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E aí eu falei, poxa, acho que dá para ligar uma coisa a outra. Legal. Conversei com ele e tal. Então a gente está em fase de modelagem, na verdade, né, da Creator Safe Club, que é um hub de possibilidades para criadores de conteúdo. A ideia é ter uma série de soluções, né, que entraria a contabilidade também acoplando, a parte de antecipação e a Despertar Creators, que é uma escola de educação empresarial para criadores de conteúdo, muito por conta de ter essa percepção de que as pessoas empreendem, principalmente na publicidade, que é uma crescente, né? A perspectiva é de mais de 400 bilhões de investimento nos próximos anos na Creator Economy.
mas é muita gente ganhando dinheiro sem saber usar o dinheiro, que é muito do que eu passei lá atrás. Total. Então a gente começou a desenvolver algumas estratégias para isso. Voltando para o cenário da contabilidade, é um desafio, né? É um desafio. Eu compreendo que um dos caminhos, não existe um caminho certo ou errado, mas eu compreendo que um dos caminhos é nichar, como a gente fez, Tá. e aí você consegue ter um olhar um pouco mais preciso até, porque você acompanha o mercado. Se eu estou olhando um mercado que está crescendo, a possibilidade de clientes, de ter mais clientes nesse mercado é maior. E se posicionando como tal. E Perfeito. quando você pulveriza a carteira, você não consegue ter essa dimensão de fato, né? Você pode ter um mercado que cresceu mais, um mercado que cresceu menos. Então você tem dificuldade maior para você pode atacar em várias frentes, mas ao mesmo tempo você vai Pode brigar sofrer muito impactos mais. diferentes, né? Então eu penso muito nisso. Então o nosso caminho hoje, a gente está trabalhando com influenciadores, é abrir uma segunda vertente para também não ficar só nisso, mas trabalhar ali com 2, 3 tipos de negócio, né, para conseguir ter mais estabilidade e aí conseguir alcançar esses crescimentos de acordo com o que é necessário, porque você tem que crescer para suprir a necessidade, né, da inflação, do reajuste, você tem que crescer para suprir os seus objetivos também, enquanto empresário, e para reinvestir no seu negócio, né? Então, cada dia tem mais tecnologia, não é nada barato, né? Tudo que você vai comprar, adquirir hoje é caro, né? Você vai comprar alguém para montar um sistema de robotização, de automação na sua empresa, cara, é caro. Então você tem que pensar em tudo isso. Então eu vejo uma das possibilidades é essa, você nichar o seu negócio e conseguir, de acordo com aquele mercado, e expandindo a sua empresa. Entendi, muito Falei massa. pra caramba, desculpa. Não, é isso. Então, querendo Não, te ouvir. legal, sensacional. Eu adorei essa ideia de unir o útil ao agradável, né? A gente vê que... Eu entendo que nós, como empresários contábeis, a gente tem acesso a muitas dores aí do mercado, né? E se a gente conseguir se posicionar direito, se a gente conseguir achar a parceria correta, eu acho que a gente tem muita oportunidade mesmo. É claro que cada trajetória é uma trajetória, então a gente entende que tem as suas dificuldades distintas. E aí, indo mais ou menos para os finalmente, eu queria entender o que você dá de conselho aí para quem está nos ouvindo, que a maioria Eu queria são... tirar uma dúvida dele. Tira. O que representa ou o que é a COCAP? Queria que você falasse um pouquinho, cara. Porque assim, a gente sempre... Eu acompanho você pelas redes e a gente sempre viu o seu posicionamento muito forte com a questão das pessoas pretas, né? Você se posiciona muito bem nesse sentido. Eu queria entender um pouquinho aí que projeto é esse que a gente vê você nas redes e eu queria que você compartilhasse um pouco aqui com a gente. Quais são as próximas etapas desse projeto? Muito obrigado por falar sobre isso. Bom, eu era sócio de uma empresa, do Black H Office. O Black H Office ele vem de um problema estrutural, né? Como a gente estava conversando em off, ele vem do problema da ascensão do negro em empresas, né? No meio corporativo. Aquela hora do cafezinho, onde você troca ideia, que você conhece alguém, conhece um diretor ali, sem querer toma um café com o diretor, ele gosta de você e tal. As pessoas negras, na maioria das vezes, elas não participam disso, né? Então elas têm dificuldade de ascender. Então por isso que, e as que ascendem, a gente tem o problema da síndrome do preto único, de chegar e ocupar aquele espaço, e muitas vezes, obviamente não acontece com todo mundo, mas muitas vezes a gente tem um problema, principalmente no financeiro, barra contábil, de pessoas que entendem que existe de fato uma meritocracia, que elas chegaram ali por mérito, né? E aí o Greg, que era meu sócio, ele conseguiu captar isso e falou, pô, a gente tem um problema aqui e eu sei como resolver isso, eu vou criar um espaço só de pessoas pretas. Então seria o cafezinho das pessoas pretas. Então ele criou o Black H Office, que é um coworking, é um dia que várias pessoas pretas acabam trabalhando junto. Então pessoas de vários lugares. Então tem pessoa do Nubank, tem pessoa do Inter, tem pessoa... Cara, uma porrada de gente de todo lugar, e às vezes você tá sentado com uma pessoa que tá na mesma empresa que você, num cargo maior, que vai te trazer essa possibilidade. Então a gente tava lá e participando de várias outros coletivos, né? Tem o PEN, Pretos em Movimento, a gente participando de algumas coisas. E eu comecei a perceber que todo mundo tava indo pro mesmo caminho, porém em rotas distintas. Tá. E pouca gente falando sobre negócios. Eu tenho um termo que eu falo negócios de fato, né?
Porque você vai em vários coletivos, vai ter algo sobre empreendedorismo. Mas ninguém te ensina o que é ter uma empresa. Cara, que cuidado você precisa ter na sua empresa? É só abrir empresa? Não, não é, a gente sabe que não. Né? Então tem algumas questões que eu comecei a perceber que por mais que as pessoas tivessem a boa vontade de criar um coletivo e criar as conexões, tinha muita gente empreendendo, porém não conseguindo caminhar. Às vezes empreendendo para o autossustento. Então isso me pegou num lugar e aí veio a ideia de criar o COCAP, que é um coletivo aliado a isso, a questão de frequentei o CRC, frequentei o SESCOM pelo NJE, a questão de não me ver representado também, não ver pessoas pretas nesses ambientes, né? Nos eventos. Hoje eu não participo de eventos de contabilidade, porque também tem essa questão de olhar para o palco e não ver ninguém parecido comigo lá. Acho que a gente precisa pensar um pouco disso. E aí veio a ideia do COCAP, que é o coletivo de contadores e empresários pretos. Né? Empresário no geral ou focado na contabilidade? No geral. No geral, porque eu entendi que é uma necessidade de todo mundo. Então, a questão dos contadores é de tentar unir, porque é uma questão que chega para mim bastante. O último evento que eu participei foi o Convecon, pelo CRC. Não, o último foi o GESCOM, pelo SESCOM. Não, que a gente se conheceu. Antes foi do ano passado, foi o Convecon que foi na época que eu tava no CRC. E aí chegou um cara negro pra mim e falou, eu apresentei pra ele e tal, falei, pô, tamo aqui, sou convidado da comissão de diversidade, tal. Ele falou, cara, tem gente preta no CRC. E aí tipo, eu fiquei assim, tipo, pô, que pergunta estranha, né? Mas é uma realidade. Essa é uma boa pergunta. A andar nos corredores, você começa a entender que a estrutura, né? Ela não é feita para isso, para atender essa demanda de pessoas, né? Somos 56% da população, mas se você encontrar pessoas pretas hoje nesse prédio, com certeza vão ser pessoas, na maioria das vezes, atendendo a área de limpeza, a área de copa, não vão ser pessoas ali nas tomadas de decisão. E aí eu comecei a entender que não é só os contadores, a gente vai para outros campos, você vê a mesma coisa. Sim. Né? Então, a ideia do COCAP é colocar à mesa assuntos relacionados a melhorias empresariais, ao conhecimento empresarial. O que você entende sobre uma empresa? Qual que é a sua perspectiva em relação à sua empresa? E também perder um pouco, como eu falei, né? A gente tem medo, a gente tem receio de mostrar a vulnerabilidade. Né? Tudo isso que eu falei aqui, eu falo porque eu já não tenho mais esse véu de alguém julgar o que eu passei. O que eu passei me trouxe até aqui. Me fortalece. Né? Me fortaleceu, me trouxe até aqui. E as ações de hoje vão te levar para lá, né? Pro futuro. É isso, cara. Então a ideia do COCAP é justamente isso, é colocar no centro da mesa como que a gente faz para ocupar espaços de fato, mas não espaços de liderança apenas, mas espaços de movimentação econômica dentro do ecossistema que exclui a gente. Perfeito. Tá? E aí trazer pessoas para essa discussão. Né? Pessoas que são hoje líderes de mercado e tal. Estão aí desenvolvendo, mas que muitas vezes não tem essa visão empresarial. Legal. Quem quiser participar então do COCAP, como é que faz? Procura você nas redes sociais? Pode procurar nas redes sociais. Tem também o... Qual é? @menezes.ocontador. Boa. Contador dos influenciadores. Tem também o Instagram do COCAP, que é COCAP Oficial. Né? COCAP com 2 O. Isso. COCAP com 2 Os. E é isso. Aí só legal, entrar lá e a gente vai trocando ideia, vai vendo possibilidades, como a gente viu no GESCOM, né? Eu conversei com o presidente, abriu a porta pra gente também, já como COCAP. E aí a gente tá procurando outros espaços. Tem aí um projeto também com a casa também, de fazer um podcast com pessoas anônimas, né? Empresários anônimos, para trazer para esse mundo também, entender que existe o papel do sindicato também, que é algo que... É difícil, né? O entendimento. É difícil, ainda mais hoje. Hoje acho que... Não é obrigatório, da polaridade também, da polarização. Sim. Acabou se tornando mais complicado ainda a aceitação das pessoas por algumas coisas. Então, acho que a gente... E entender o papel, né? Eu acho que o principal é isso, é entender qual é o papel. Sim, né? De fato.
E aí é isso, assim, Nossa. fazer essas movimentações pra gente começar a discutir entre a gente também pra onde a gente quer ir, né? Porque Sim. tem muita gente querendo ir, mas às vezes não sabe muito bem a estrada, né? Só tem a energia de ir pra Ele- frente, mas não necessariamente não sabe o caminho, né? O objetivo, né? E Isso também mesmo. A ideia é precisa- melhorar isso. Legal. Legal, eu acho sensacional. que coletivos é o que nos trouxe aqui, né? Acho que é esse o objetivo sempre, a gente unir forças com mais ou menos o mesmo a intuição, né? A intenção. Então é muito bem-vindo o seu coletivo quando a gente puder Obrigado. trazer mais pessoas, em breve traremos. Show de bola. E, Marcelo, é isso. Agora, assim, acho que o público já te conheceu um pouco, espero que tenha Não, sido... até a gente conheceu bastante agora do Marcelo. Eu conheci um pouco da sua Eu já história, quero mas agradecer, precisava... cara. Foi muito bacana. Por favor, então, é muito bom. É como você disse, né? É difícil a gente colocar numa posição vulnerável, expor aqui nossa história, e não, enfim, não ter medo de ser julgado. Então, agradeço muito você ter trazido sua história aqui com a maior sinceridade, com alto astral. História triste a gente tem várias, né? Mas o importante é a gente levar isso como Aprendizado. aprendizado. Eu brinco que né? história triste tem um monte, mas eu gosto da minha. Cara. Eu gosto da minha. Tem um monte, dá pra. Eu fui preso injustamente. Eita! A gente tem coisa pra caramba. A gente pode Tem gravar um coisa pra outro caramba. episódio só com É. histórias desses. Tem muita coisa. Mas, assim, seguindo já pro encerramento, a gente tá quase dando aqui 50 minutos de papo. Pô. Eu queria saber qual é a dica aí pra quem tá ali nesse momento. Eu acho que a maioria dos nossos ouvintes aqui podem estar já numa fase 2, numa fase 1, ou até numa fase 3, mas todo dia é um recomeço. Todo dia é uma novidade, é um novo desafio. Então, acho que qualquer conselho que vem dessa trajetória vai ser muito bem-vindo. Eu queria te ouvir um pouquinho. Eu acho que o conselho que eu posso dar, assim, que é muito o que eu uso, é de sempre conversar com alguém, sempre buscar ajuda, não ter medo de buscar ajuda. Acho que o problema que a gente tem principalmente quando a gente se coloca nesse lugar de empresário, a gente se acha autossuficiente, né? Eu já cheguei aqui, então, se eu cheguei aqui sozinho, né? Quem que vai me derrubar daqui, né? E eu falo que esse é o maior erro. A gente sempre precisa de ajuda, né? Sempre. Absolutamente todos os dias acontece alguma coisa nova, alguma coisa que a gente não conhece totalmente. Eu falo que a contabilidade, principalmente, né? Ela precisa ocupar um espaço maior político também, justamente para a gente entender que não é uma coisa só, né? Então, eu brinco hoje, tem muita gente que me procura pro terceiro setor. Cara, não entendo nada do terceiro setor, cara. Então, sabe? Mas você não é contador? Então, Mas não de terceiro setor. a gente Só desmistificar de essa influência. questão, né? E tentar trazer isso. Como que a gente melhora isso? Conversando, né? Conversando entre a gente, abrindo as vulnerabilidades, falando dos problemas que a gente vive e tal, para conseguir sempre superá-los. A ideia é sempre superar, né? E difícil não chega em lugar nenhum, com certeza. Da hora. E o legal, assim, pelo que você contou da trajetória, cara, você teve muita gente te ajudando, né, Sim. cara? Eu acho que isso é muito, muito bacana, cara. É muito, muito maneiro. Porque, assim, a gente também tem que estar disposto a ser ajudado. Eu acho que não adianta, às vezes, vou procurar ajuda, mas você não quer ser ajudado, não vai Sim. chegar a lugar nenhum, né? Então, assim, bacana, de novo, agradecer bastante aí, cara. Eu Acho que que agradeço. foi muito bacana Muito legal, entender um Marcelo, pouco mais da sua obrigada. história. E aí os pontos que você traz ali, fulano me ajudou, pô, sofri uma decepção, mas aquilo me ajudou demais a alavancar para chegar em Sim. tal lugar, enfim. Puxa, cara, parabéns pela sua história, sensacional. Obrigado. Às vezes as conexões que não dão tão certo, a gente aprende ao que não fazer, Sim, né? sim. Todas as passagens que eu falei, eu agradeço ao que eu passei na sociedade, não aprofundei, mas também foi um momento complicado da minha vida, ao que eu passei com o Alexandre, tudo, porque se hoje a gente está num prédio legal, num lugar legal, né, de destaque, as pessoas olham e falam, pô, olha onde ele está. Foi porque eu passei por isso e essas pessoas, de certa forma, me ajudaram também. Então, é isso. E também porque eu troco muita ideia mesmo, eu não tenho medo de perguntar nada, né? O Eric sabe aí, começar a ver o tanto de ligação que eu faço para ele aí. E é isso, é tentando sempre melhorar, Sim. tentando sempre buscar soluções, né? Sim. Pra melhorar, porque a gente tem que entregar bem também. É verdade. Tem isso também. Tá. Ainda tem que trabalhar. Ainda tem que trabalhar. Tá, entendi. Ainda tem que trabalhar. Mas é isso, eu que agradeço Boa. o convite, estou sempre à disposição aí também, para bater um papo, trocar ideia. E podem contar sempre comigo, Obrigada. no JE.
Tamo aí. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Fica aí uma dica para todo mundo que está nos ouvindo, para ver como é bom a conexão, né? Como é importante a conexão. A trajetória do Marcelo mostrou aí que, cara, sem ajuda talvez teria sido um pouco mais difícil. Às vezes não tanto, às vezes mais fácil. Mas é importante, né, a trajetória, compartilhar. O núcleo tem esse objetivo, né, de unir as pessoas. Somos aqui, né, colegas de classe, colegas que poderiam estar aqui discutindo, entendendo que é concorrência, mas não, estamos jogando na mesa, qualquer vulnerável, qualquer problema, né? Quem tentando trabalhar a melhor forma possível para a classe, né? Então, obrigado por todo mundo, Eric. É isso aí. Valeu, gente. Brigadão. Obrigado quem ouviu. Se ouviu até aqui, curte, compartilha. Segue o Marcelo lá, fala de novo suas redes. @menezes.ocontador. Vou pedir pra estar lá embaixo nos comentários. Isso, coloca lá, segue lá, ele também é youtuber. Deve ter vários vídeos interessantíssimos para acompanhar. Estamos voltando agora. Legal, então por favor acompanhe ele, curta e compartilhe nosso episódio e nos vemos até a próxima. Valeu, gente. Tchau.